gente linda desse nosso Brasil varonil, muito boa tarde. Professora Flávia Leda se apresentando neste recinto. Tudo bem com vocês, queridos estudantes? Espero que sim. Hoje nós vamos trabalhar Acordo Ortográfico de 1990, gente. Olha aí que bacana, hein? Nós procuramos, muitas vezes, nos adequar, tanto na oralidade como na escrita, a certos padrões, não é verdade? Pois é. E o nosso Brasil não é diferente, ele tem uma gramática, que é a chamada gramática escolar, gramática normativa, tá? Que vai nos orientar exatamente para essas situações de maior formalidade, situações que exigem um certo protocolo linguístico, vamos dizer assim. Então, a gramática normativa, a gramática escolar, a gramática prescritiva nos dá essas orientações, mas essas orientações, gente, não vêm do nada. Elas precisam, tá, de um aparato legal, ou seja, de leis, decretos, que as tornem oficiais. E agora não, né? Não tão recente assim, mas no ano de 1990, tá, foi proposto aí para alguns países que têm a língua portuguesa como oficial, o chamado Acordo Ortográfico, proposta da unificação da língua portuguesa, né, o movimento de lusofonia, tentar unir mais, estreitar fronteiras entre os países aí que têm a língua portuguesa como oficial, além de Brasil e Portugal, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Timor-Leste, se incluem nesse rol. E hoje nós vamos rever alguns aspectos da ortografia oficial, ou seja, do Acordo Ortográfico de 1990, o que rege, tá, toda a grafia oficial da língua portuguesa em termos de grafia, em termos de uso de maiúsculas e minúsculas, em termos de uso de acentuação gráfica, hífens, sinais diacríticos, abreviaturas. Pois é, esse acordo aqui, gente, ele é uma lei, tá? Então, que fique bem claro isso. Tudo isso parte de uma lei. Então, hoje nós vamos entender a ortografia oficial de 1990, trabalhando com vocês um dos aspectos modificados, né, nessa ortografia, que foi o uso do hífen, tá, gente? O hífen aí que foi um sinal que teve aí sua logística bastante modificada pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assim como também os acentos, né? Acentos que foram retirados, outros que foram mantidos. Então, é verdade que o Acordo Ortográfico fez alterações, mas muita coisa do Acordo Ortográfico anterior, da década de 1970, foi mantido, né? Então, o Brasil tem alguns sistemas ortográficos aí ao longo da história da língua portuguesa aqui no nosso país, tá? Um abraço forte para os alunos que estão aqui conosco, tanto pelo chat no YouTube, como também pelo IPTV. Olha aí, ó. A partir de 2016, regras que envolvem a acentuação gráfica e o uso do hífen, além daqueles aspectos que eu falei para você, quantidade de letras do nosso alfabeto, foi alterada de 23 para 26, enfim. Em janeiro de 2016, essas regras propostas no Acordo Ortográfico de 1990 passaram, gente, a valer definitivamente. Então, vocês lembram eu falando que esse texto ele foi escrito em 1990, né? Pois é. Mas só veio a ser oficializado em território brasileiro, gente, no ano de 2009, tá? Aliás, no finalzinho de 2008, tá? O então presidente, à época, Luiz Inácio, decretou, homologou, e a partir de 2009, janeiro de 2009, essas regras já passariam a coexistir com a ortografia até então vigente. Então, do período de 2009, janeiro de 2009 até dezembro de 2015, nós convivemos com 2 sistemas ortográficos oficiais dentro da nossa língua. Tanto é verdade que o Enem, ele aceitava até certa época, no mesmo texto, o vestibulando escrever ideia com acento e ideia sem acento, né? Enfim, esse acordo ortográfico passou a valer somente só, tá? No ano de 2016, como vocês estão vendo aí. Então, eu estou mostrando para vocês aqui, ó, algumas alterações ortográficas que ocorreram no Brasil, né? A primeira de que se dá conta aqui aconteceu no ano de 1911, aliás, ainda no século XX, né? Alguns anos depois veio o Formulário Ortográfico de 1943.
Depois veio o Acordo Ortográfico de 1945, a Reforma Ortográfica de 1971, inclusive era o que estava valendo antes do 1990. Você vê que a Reforma Ortográfica, tá? Ela não foi, né, muito longe aqui em termos de época do Acordo Ortográfico de 1990. Então, esse acordo de 1990 foi bem mais amplo, tá? Porque envolveu aí vários países, como Portugal, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Eu falei para vocês no início da nossa aula, né, para a gente dar um passeio histórico, né, dessas mudanças e reformas ortográficas, tá bom? Então, assim, na verdade, reforma e acordo teriam mais ou menos o mesmo sentido, mas eu vejo que a reforma há alguma alteração, por exemplo, em letras. Eu lembro que tem um estágio da língua portuguesa em que a gente escrevia ela com 2 L's, em que a gente não acentuava as proparoxítonas, por exemplo, você escrever biotônico sem acento. As paroxítonas também, terminadas em ditongo, a essas épocas, décadas de 40 mais ou menos, não havia acento, tá? Então, algumas mudanças. Agora, acordo não. Nesse sentido, acordo porque envolveu outros países, né, na tentativa de unificar, pelo menos em termos de grafia, a língua portuguesa de todos os países que a têm como oficial, tá bom? Então, o propósito é esse aí. Foi a unificação. Por exemplo, do ano de 2009 para cá, nós fomos aí expostos a essas alterações, né, sofridas pelo acordo ortográfico. Claro que isso aqui é válido hoje, no ano de 2022. Mas só para vocês verem que a época, né, uma década depois, você tinha essa escrita, que porventura valeu até o ano de 2015, tá, gente? Ó, vou até colocar aqui para você. Essa escrita de voo coexistiu com essa até o ano de 2015, até 2015. Aí, isso aqui, ó, passou a valer totalmente a partir de 2016, ou seja, nós já estávamos há 3 anos, né, à época, com essas leis vigorando completamente. Então, isso aqui ficou para trás. Ó. Todo o mercado editorial, jornais, né, gráficas, editoras, começaram a trabalhar com essas mudanças. Então, explicando aqui para vocês, por exemplo, o que mudou daqui para cá? O que justifica o acento de voo antigamente? Algumas palavras da nossa língua têm um hiato, o e e na sua estrutura, tá? No caso do hiato o, em alguns substantivos e algumas formas verbais. A exemplo de magou, você já está vendo o substantivo voo aí, né? Abençoo, estou colocando formas verbais, ó. Vou colocar o substantivo enjoo também. Então, até antes de toda essa mudança, a palavra enjoo era escrita com acento circunflexo sobre esse O, tá? Vocês estão vendo que é uma acentuação gráfica especial. O acordo ortográfico, então, tirou. De modo que a gente passou a grafar voo desse jeito aí. Até hoje é assim. Se você observar nos bilhetes de passagens aéreas ou a palavra voo empregada em gêneros formais, você vai ver que a escrita é sem acento, tá, gente? Então, qualquer escrita fora disso já torna aí a palavra, pelo menos, não oficial, tá? Portanto, informal. Ideia, olha a ideia. O que justifica a ideia, esse acento de ideia, do E tônico da palavra ideia? Bom, isso tem a ver com a acentuação dos ditongos, tá? Ditongos paroxítonos E e OI, que eram acentuados. A vogal tônica desses ditongos era acentuada, como aconteceu em plateia. Palavra joia, heróico, assembleia, olha aí. Bom, só para mostrar para vocês que anteriormente, dividindo aqui as sílabas, ó, você tem realmente esses ditongos E e OI caindo justamente aqui na paroxítona, tá? Então, todos os ditongos decrescentes, tá? A vogal tônica mais forte é a primeira. Ixi, apaguei a palavra toda. Plateia, joia, heróico. Que eu dividi a sílaba erroneamente. Vamos lá, agora vai ser certinho. Aqui, ó. Vou já marcar o ditongo. Assembleia. Vamos lá. Agora, mostrando para vocês com marca texta e a sílaba tônica. Ó. Plateia, joia, heróico, assembleia. Ditongo oral, tá, gente?
Desses ditongos tinham acento no E e O, que são as vogais tônicas que fazem parte dele. A Acordo Ortográfico tirou. Então, de 2016 para cá, só é válida essa escrita de ideia no registro formal, tá? Pelo foi uma das palavras das muitas que tinham acentos diferenciais, né? O caso das homônimas, então foi retirado acento de pelo substantivo, que mais? Para, verbo, foi retirado o acento também de polo, vários acentos foram retirados. Feiura, as vogais tônicas e U, após ditongo na paroxítona, perderam o acento. Por isso a gente tem a grafia aqui de feiura, agora sem o acentuado. Então você deve estar estranhando, né? Um dia foi escrito assim, foi, não faz tanto tempo assim não. Linguiça, todas as letras U dos grupos GUE, GUI, QE e QI, cuja pronúncia ainda continua dada, né? A gente pronuncia o U, tá bom? Então, você não lê linguiça, é linguiça mesmo. Esse trema era justamente para marcar o U pronunciado nesses grupos, GUE, GUI, QE e QI. Penso eu que para diferenciar desses mesmos grupos em que o U não seria pronunciado como em guerra, quilo, guitarra, tá? Para fazer essa diferença. Então, o que houve? Tiraram trema do U pronunciado desses grupos aí. Então, hoje a escrita oficial é essa. Como vocês estão vendo, gente, não mudou muito, aliás, não mudou nada em pronúncia. A gente continua pronunciando voo, ideia, na hora da grafia que você vê a diferença em termos de acento, a diferença em termos de uso de hífen, que é o próximo caso que a gente vai ver aí do trema, né? Ó, olha como é que era escrito micro-ondas. Autoescola, né? Era separado por hífen. Semi-reto era separado por hífen. Penso eu que a coisa ficou mais prática agora, né? Antes você não via muita praticidade, tá? No uso do hífen, não. Hoje a gente tem uma regrinha aí mais, vamos dizer assim, aprumada. Então, o que é que justifica? Primeiro que você tem que entender que esse termo micro-ondas, ele é formado por dois elementos morfologicamente, ó. O prefixo micro e o radical ondas. Então, percebe uma coisa. O prefixo, ele termina com a mesma letra que inicia a palavra, ou seja, o radical, né? Veja aí. Micro-ondas. Então, o que foi que o acordo ortográfico definiu, propôs de mudança, inclusive já aceita e atuante, né? Que quando o prefixo terminasse com a mesma letra do radical, que vem imediatamente após, ó, usa-se if. Então, tá aí, ó, micro-ondas. E lógico que para animar tem as exceções, né? Você pode, por exemplo, escrever a palavra micro-organismo, que inclusive tem o mesmo prefixo, né? Ó, micro-organismo. E tem uma outra escrita aceita no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é esta, ó, micro. Aí você tira um dos os e junta tudo. Micro-organismo, tá? Olha que interessante, ó. A única razão para a gente usar o hífen aqui com prefixos, tá? E radicais era se esse radical, no caso do prefixo terminar em O, começasse com a letra O, que são as letras iguais, né? Ao final e início dos primeiros elementos, respectivamente, e o radical também começar com H. Então, por exemplo, se a palavra for microesfera, eu não tenho motivo para usar o hífen, né? Porque micro terminou com letra diferente da letra que inicia o radical. Então, E, que é o final de micro, é diferente, aliás, O, que é o final de micro, é diferente a letra E do início do radical esfera. Então, aí a gente junta. Desse ponto de vista, ficou bem prático, tá? Antes do acordo ortográfico, a gente tinha essas duas escritas para a locução dia a dia, com sentidos diferentes, né? Lógico. Esse dia a dia aqui grafado com hífen, gente, era o sinônimo de substantivo. Era locução substantiva. Então, vamos colocar que foi um hífen diferencial, né? O que era escrito assim, ou seja, havia também essa escrita, ó, dia a dia, já era locução adverbial com significado distinto. Dia após dia, a cada dia. Esse aqui é o sinônimo de cotidiano, né? Era. Eu digo era porque agora não é mais. Quer dizer, é também. E esse aqui é o sinônimo de a cada dia, tá? Olha aí como é diferente, né? Um é substantivo e outro é locução adverbial. O que foi que a ortografia de 1990 fez?
tirou o acento, tirou o hífen, aliás. Então, a gente tem, tanto para cotidiano, como para locução adverbial, a cada dia, dia após dia, essa escrita. Aí, só o contexto mesmo para fazer a diferença, né? Às vezes a gente se pergunta por que tanta mudança assim. Algumas não são tão positivas. Por exemplo, a retirada dos acentos diferenciais pode provocar certos imbróglios na nossa língua, ou seja, certas complicações, né? Se eu escrevo, por exemplo, trânsito para São Paulo, ó, escrevi errado. Trânsito para São Paulo. Agora vai dar certo. Ó. Trânsito para São Paulo. Imagina que isso aqui fosse, sei lá, uma placa ou uma manchete de uma notícia. O que você iria entender? Estaria subentendido aí um trânsito melhor para São Paulo, ou seja, um trânsito destinado a São Paulo, ou seria para do verbo parar? Então, se ainda nós tivéssemos, né, o acento diferencial, aí, o agudo sobre o A, o primeiro A da palavra para dar a ideia de verbo, né? Você não teria confusão nenhuma. Então, trânsito para do verbo parar. Mas sem um acento, eu não sei se esse para é preposição ou se esse para é verbo, né? Porque o acordo ortográfico eliminou esse acento diferencial. Então, significa dizer que agora para, verbo e para preposição são homônimas perfeitas, porque não tem diferença de grafia, não tem diferença, tá, de som. A diferença mesmo é só no sentido. E aí pode provocar ambiguidade, né? Então, algumas mudanças não foram muito legais, não, mas enfim, mudou, né? O fato aqui mudou, o fato aqui já foi aprovado e tá aí. Não tem o que fazer. Então, olha só. Aqui eu trouxe um mapa mostrando para vocês onde a língua portuguesa é uma língua oficial, tá bom? Então, tá aí, ó, milhões de habitantes segundo os dados mais recentes para cada país. Ou seja, em Portugal, 10,3 milhões de habitantes falam língua portuguesa, 500 mil em Cabo Verde, Guiné-Bissau, 1,6 milhões, Guiné Equatorial, 1,3 milhões, Timor-Leste, 1,3 milhões, São Tomé, 0,2 milhões, São Tomé e Príncipe, Moçambique, 28,9 milhões, Angola, 29,3 milhões, Brasil, 207,7 milhões, e hoje, né? Hoje, 281 milhões de pessoas falam a língua portuguesa. Previsão de 393 milhões no ano de 2050. Então, é uma língua maravilhosa, hein? Muita gente mesmo usa a língua portuguesa, portanto, é muito importante saber o que constitui essa língua, né? Não só as regras que vão aí perfazer o registro formal, mas também entender as demais variações da língua portuguesa que são tão importantes quanto, né? Então, vamos lá. A gente vai tratar dessa parte do acordo ortográfico que eu coloquei como um aqui, sobre o uso do hífen com prefixos ou pseudoprefixos, tá, gente? Então, atenção. A gente precisa entender primeiro qual é a diferença de prefixo para radical. Porque, assim, ó, existem duas situações para você empregar o hífen, querido estudante. Uma delas é quando existem prefixos agregados ao radical da palavra. A outra é quando a palavra é composta, ou seja, formada por pelo menos 2 radicais. Então, se você considera a forma arranha-céu, e realmente existe um hífen, arranha, coloquei aranja, agora sim, arranha-céu. De fato, existe um hífen. E perceba que a regra que faz com que a gente, no registro formal, utilize o hífen de arranha-céu, não é a mesma, tá, gente, de super-homem. Vou já explicar porque não é. Coincidiu de essas duas palavras possuírem um hífen, mas por motivos totalmente diferentes. Então, a gente precisa entender, antes de qualquer coisa, a composição da palavra. Então, eu só posso dizer que uma palavra é composta quando ela tiver 2 elementos independentes, ou seja, 2 elementos que isolados funcionem como palavra. Perceba que isso acontece em arranha, que é verbo, e céu, que é substantivo.
Então, eu formo uma frase com arranha, eu formo uma frase com céu, mas eu não formo uma frase com super, sozinha não. Então, esse elemento que se agrega antes do radical é o que a gente chama de prefixo. É um elemento dependente, é um elemento que precisa de um radical para existir. Então, assim, ó, a regra que leva ao uso do hífen arranha-céu não é a mesma que leva ao uso do hífen super-homem. Vou lhe dizer bem que qual é exatamente cada uma delas. Arranha-céu, porque eu tenho uma palavra composta com dois elementos e entre esses radicais, no caso, ó, radical 1 e radical 2, não tem elemento de ligação. Como acontece, por exemplo, com caixa de fósforos, tá? Como acontece, por exemplo, com... deixa eu ver outro. Pé de moleque. Como acontece com... Deixa eu ver aqui o nome de flor. Diz que. Esses compostos que têm elementos de ligação, tá? A maioria não tem hífen, tá bom? A maioria não tem hífen. Então, é totalmente distinta da regra daqui de baixo. A regra daqui de baixo diz, se após prefixo ou pseudoprefixo o radical começar com H, você usa hífen. Olha a diferença. Então, o que leva aí ao uso do hífen não é o fato de super-homem ser uma palavra composta, não, até porque é uma palavra derivada, tá? Ela é uma palavra derivada porque ela só tem um radical. Agora, arranha-céu tem dois radicais. Então, aqui eu tenho palavra composta. E aqui embaixo eu tenho palavra derivada. Você está vendo como é diferente? Olha aí, ó. Tá vendo? Ó, olha a palavra entidade. Você não pode justificar o uso do hífen dizendo assim, são dois radicais e entre esses radicais não tem termo de ligação. Não, só tem um radical. Onde é que você usa a palavra antes sozinha numa frase, gente? Palavra não, vocábulo, né? Que ela não tem nem status de palavra. Tanto é que é um prefixo. Agora você diz antiofídico, antidade, antidemocrático. Olha aí, você diz isso. E usa nesses radicais o anti, mas anti é prefixo. Então, qual é a regra? É outra. A regra é, quando o prefixo terminar com a mesma letra que der início ao radical, você usa hífen. Regra geral é essa. Não precisa ser vogal. Aqui coincidiu de a letra que finaliza o prefixo é uma vogal e a letra que inicia o radical também ser vogal. Mas não, ó, super racista. Abaixo dos super racistas, abaixo dos racistas que não são super também. Basta ser racista abaixo, né, gente? Olha aí, ó. O que justifica? Super terminou com R, inclusive a mesma letra que inicia o radical, ó, racista. Então, veja que você precisa entender primeiramente essa constituição da palavra para depois aprender o uso do hífen, tá? Então, hoje nós vamos tratar dessa primeira parte, que vai tratar do hífen nas palavras derivadas, ou seja, palavras que vão apresentar em sua maioria um prefixo ou um pseudoprefixo, que é um elemento que não é prefixo, mas funciona como tal, tá? O que a gente chama de pseudoprefixo. Originalmente não é um prefixo. Mas funciona como tal. É isto. Tá bom? Em alguns casos, bem, em alguns casos, mal, tá? Que atuam aí, em alguns casos contra, né? Tem até meio que uma divergência com relação à palavra contra. Bom, olha aí. Vamos tratar das regras gerais. Via de regra, gente, se o prefixo ou pseudoprefixo estiver seguido de um radical iniciado por H, a gente usa o hífen. Então, essa é a justificativa, ó, anti-higiênico. Vejam que os prefixos aqui empregados, ó, estão terminando com letras diferentes. Então, aqui não cabe, tá? A letra que termina o prefixo, não. Basta que o radical comece com H, ó, super-homem, sobre-humano, proto-história, tá bom? Então, basta que comece com H. Aí você me pergunta que você não é bobo, né? Porque a nossa língua tem muitas exceções. Tem exceção? Tem sim. Tem umas palavras que são consagradas, né? De uso consagrado, que nunca foram escritas com H.
e nem com hífen. Por exemplo, inumano, é a mesma coisa de não humano. Inumano, uma coisa que não é humana. Ou seja, um ser que não tem nada de humano, né? Inumano, do mesmo jeito, ó. Desumano, inábil. Olha aí, ó. Olha que a palavra hábil escrita sozinha, ela é escrita assim, né, gente, ó. Hábil. Onde é que foi esse H, né? Humano, que você já sabe que é escrita com H, né? Essas aí nunca foram, né? Ó, habitado também, desabitado. As palavras sempre foram escritas assim, aí o acordo ortográfico, por questão de tradição, manteve essas escritas, tá? Então, na verdade, você não vai ter dificuldade, porque são palavras até certo ponto bem conhecidas e tiveram essas grafias mantidas. E uma dupla grafia. Você pode escrever subhumano assim, ó, sem H e sem hífen, direto. E também pode, segundo o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, ó, escrever subhumano. Olha aí, ó. Tá vendo? Essas duas grafias estão ok dentro do registro formal da língua portuguesa, tá? Então, você tem essa possibilidade de dupla escrita, fique à vontade. Tá bom, querido estudante? Qualquer dúvida, estamos aqui firmes e fortes. Vamos lá, estamos começando. Vamos começar pelas regras gerais, depois a gente vai trabalhar com algumas regrinhas especiais, tá? Esse proto aqui, se você não entendeu, ó, é proto de inicial, ou seja, é um prefixo semelhante aí a pré. Quase a mesma coisa de pré-história, tá? Beleza. Ó, agora a gente vai perceber situações em que o prefixo, ele termina com a mesma letra que vai iniciar o radical. Então, via de regra, nós vamos usar hífen. Eu deixei até aí destacado para você olhar logo aí, ó, enxergar que micro-ondas tem hífen por esse motivo, né? Você viu aquela seçãozinha lá atrás que a gente escreve micro-organismo, né? Pelo mesmo padrão de uso do hífen de micro-ondas. E a gente tem uma outra escrita que eu falei para você que é eliminar um O. Mas aquilo eu só conheço para micro-organismo, tá? Somente. Olha aí. Se tiver dúvida em outra palavra, consulte o VOLPE. Vocabulário ortográfico da língua portuguesa é um mecanismo oficial, gente, da língua. Você vai encontrar aí muitas divergências entre um ou outro gramático, tá? Entre um ou outro estudioso da gramática normativa da língua portuguesa. Eu, principalmente por questões de vestibulares, Enem, outros vestibulares, concurso em geral, prefiro me pautar no mecanismo que é considerado oficial, que é o VOLPE. Então, o VOLPE vem lá da Academia Brasileira de Letras, tá? É todo responsável pela nomenclatura gramatical brasileira, enfim. Anti-inflacionário, anti-inflamatório, anti-idade. Todas essas palavras justificam-se pelo mesmo motivo. O prefixo anti terminou com i e o radical inflamatório, qualquer outro que comece com i, também seguiria essa mesma lógica. Subbibliotecário, porque o prefixo sub terminou com B e o radical começou com B. Sabe a regra dos opostos se atraem, dos iguais se repelem? É mais ou menos isso, né? Interregional. Inter terminou com R, tá? E regional começou com a mesma letra. Olha aqui, ó. Vou lhe dar outro exemplo, massa. Circunmurado, ó. Circunmurado. Se bem que esse prefixo circun, né, ele tem algumas regrinhas especiais que daqui a pouco a gente vai ver, né, gente? Então, mas esse caso também demonstra essa regra para vocês, essa lógica. Então, vocês estão vendo que é tudo questão de pura e simples observação, né, gente? Observar para aprender. Fui botar o marca-texto, aí foi uma cor vermelha aqui. Circun. Ó, mesma letrinha. Tá vendo? Então, tá vendo como não é difícil? É treinar. Pegar essas questõezinhas mesmo e treinar. Sair treinando por aí, arrasando. Ó, aí, pela lógica, né? Se o prefixo ou pseudo-prefixo terminar com letra diferente daquela que inicia o radical, você junta. Lembra da história dos opostos se atraem? Pois é. Antigamente, gente, autoescola, semi-reta, tudo era escrito com hífen. Todas passaram.
a ser escrita sem agora. Justificativa é essa, ó. Alto termina com O, escola começa com E, ou seja, letras diferentes. Ante termina com I, aéreo começa com A. Então não tem motivo para juntar. O motivo seria ou o radical aqui, ó, começar com O ou começar com H. Ante, ou o radical começar com I ou começar com H. E por aí vai. Super interessante, ó. Juntei porque super termina com R e interessante começa com I. E se fosse a palavra super refinado? Ah, super hífen refinado. Super termina com R e refinado começa com a mesma letra. Uai. Tá vendo? Agroindustrial, olha aí, ó. Aeroespacial, veja, semicírculo. Tá vendo? Top. E para essa mesma regrinha, dos opostos se atraem, uma diquinha especial. Alguns radicais com prefixos terminados em vogal vão começar com as letras R de rato ou S de sacola. O que vai acontecer? Você sabe que o S e o R intervocálico tem fonemas bem específicos dependendo da situação, né? Por exemplo, sacola. Eu estou vendo que o S tem fonema C, né? Nem sempre o S vai ter esse som, vocês sabem muito bem. Como, por exemplo, em uso, esse mesmo S, a mesma letra, já representa outro fonema. Fonema Z, né? Então, você percebe que o S nem sempre vai ter o mesmo som. Então, quando eu escrevo, por exemplo, ó, autossabotagem, se eu escrever só um S e juntar o radical direto, ó, sabotagem, o que vai acontecer, gente? O S entre vogais, ele tem som de Z. É por isso que eu estou lendo aqui, ó, o zó e não o só. Para eu ter essa pronúncia em língua portuguesa, eu teria que dobrar esse S, ou então escrever essa cedilha, né? Então, o que foi que os elaboradores do acordo fizeram? Pediram para dobrar o S. Então, essa não é escrita correta por questões de som. Eu teria que, se juntasse assim, ler obrigatoriamente autossabotagem. Ô, negócio terrível. Então, o que é que eles acharam melhor? Duplica o S para ter esse fonema C. Autossabotagem. Da mesma forma, o R, ó. Contra. Dobra o R, regra. Para não ler. Contra-régua. Não é assim? Regra. Regra. Que negócio difícil. Contra. Dobra o R, ó. Regra. Você tá vendo, ó? Dobra. Ultra romântico. Vamos lá. Ultra. Dobra o R. Romântico. Para você não ler ultra romântico. A leitura não é essa, né? Então, é só isso, gente. Dobra o S e dobra o R quando o prefixo terminar com vogal, ok? No início dos radicais. Só isso, por questões fonéticas, tá? Estão aí mais exemplos. Mini saia, antirracismo, ultrassom, semi-reto. É só você imaginar que se eu tivesse só um R aqui, por exemplo, em semi-reto, eu teria que ler semi-reta. Se eu tivesse só um S em ultrassom, eu teria que ler ultrasom. Essa não é a fonética oficial da palavra, que não é zon, é som. Entende? É só para manter o som, gente. Para que a escrita, de fato, seja compatível com o som. Vamos ver agora algumas regrinhas especiais. Por exemplo, alguns casinhos particulares com certos prefixos e pseudoprefixos, que também envolve essa questão fônica, né? Por praticidades mesmo na hora da pronúncia. Observe que os prefixos sub e sob se enquadram nessa categoria de prefixos especiais, assim como ab, tá? E ad. Esses prefixos, especialmente, vão seguir a mesma regra. Por exemplo, se eu tiver um radical começado com B, eu vou ter que usar o hífen, tipo subbibliotecário, tá? Se eu tiver também um radical começado com B, eu tenho que, com sob, usar, né, o hífen, pela regra das letras iguais no fim do prefixo e no início do radical. Agora, se os radicais começarem com R, fica um negócio esquisito se eu juntar, gente. Ó. Vamos supor, sub, roda.
e eu junto tudo. Subreitor. Olha só. Que é alguém que auxilia, né? Ou em situações oficiais, toma o lugar do reitor. Olha aí. Eu teria que ler subroda, teria que ler subreitor. Então, esse B formaria um encontro consonantal desagradável e que não corresponderia à pronúncia formal dos radicais, né? Roda e reitor. Então, o que foi que eles acharam melhor por bem? Por particularidades fonéticas. Nesses prefixos, quando o radical começar com R ou com a letra que os finaliza, que é B, usa hífen. Então, por isso é uma regra especial. Subroda e subreitor. Essa é a grafia oficial dessas palavras, tá, gente? Está vendo? Você empregar uma palavra dessa na redação, eita, né? Então, tá aí, ó. Para não ler subregião, hífen subregião, hífen subreitor, hífen subregional, hífen sobre-roda, tá bom? Tá aqui claríssima a regrinha, né? Prefixos especiais também, circo e pan. Esses prefixos vão seguir a mesma lógica. Radical começou com as mesmas letras que os finalizam, ó. Coloque hífen. E em mais algumas situações também. Por exemplo, circunmurado, circunnavegação, pan-americano. Oxe, mas a letra não começa, a letra que começa o radical não é igual à letra que finaliza o prefixo, tia Flávia? Pois é. Circo e pan são dois prefixos especialíssimos, nenéns. O que é que a gente vai fazer? A gente vai usar hífen toda vez que com esses prefixos circundir em redor de e pan, que significa total, tá bom? Em redor, lembre de círculo. Em redor de. Olha aí, ó. E pan total. Então, o que é que você acha? Pan-americano, todas as Américas. Circunnavegação, navegação em torno de alguma coisa, de algum lugar, no caso, né? O que que ocorre? Eu vou usar hífen, tá? Com esses prefixos, toda vez que os radicais começarem com a letra H ou com qualquer vogal. Ou então, que esses radicais comecem com as consoantes que os finalizam, as letras M ou N. São essas situações que vão ocorrer com circo e pan, gente. Bem claro. Ou seja, tia, esse circo aí é o mesmo que está em circunflexo? Exatamente. E percebe que é circo mais flexo. Então, olha só como essa palavra é escrita. Ó. Inclusive, o prefixo sofre uma pequena modificação, né? O final dele, que é com M originalmente, tem N aqui em flexo por conta da regra, né? De só se usar M antes das letras P de pato e B de bola. Olha aí, circunflexo, tá vendo? Circunscrito. Pronto, olha aí, ó. Circunscrito. Escrito em redor de, olha aí. Nenhuma delas tem porquê. Olha só. Prefixo, aqui se agregou ao radical escrito, que inclusive teve uma pequena aglutinação, né? Modificação de forma. Circo mais flexo. Então, não tem porquê. Nenhum desses radicais começa com M, N, vogal ou H. Então, não tem motivo para nós empregarmos aí o hífen. Então, só nessas situações mesmo, tá? Então, tá aí, ó. Circo, por quê? Primeiro porque o prefixo circum, depois porque pan. E aqui, ó, murado, que é a mesma letra, navegação, que é a letra N, ó, M ou N, e pan-americano, que é vogal. Poderia também escrever pan-humanismo, ou seja, toda a humanidade. Pan-humanidade, pronto. Você lembra do termo pandemia? Ou seja, é um tipo de doença que ataca todas as nações. Pandêmico, que se espalha por todos os lugares. Então, pan é total, todo, tá? Pan-humanidade, total humanidade, toda a humanidade. Tá bom? Preservar o planeta é uma questão de pan-humanidade. Olha aí. Muito bem, cheirosos. Estamos arrasando aqui no acordo ortográfico relacionado ao uso do hífen. Ainda dando continuidade a essas regrinhas especiais, tá? Tem alguns prefixos que independem de radical. Não interessa se o radical começa com vogal, com consoante, X ou Y, com H. Não interessa.
esses prefixos vão exigir sempre o hífen. Apareceu, use hífen para eis, sem, além, a quem, recém, os tônicos acentuados, pré, pós, pró, todos eles. Apareceu, hífen na cabeça. Perceba que aqui, ó, coincidiu, além mar. Mas se eu escrevesse, por exemplo, além vida, teria hífen também. Não é mais aquela regrinha de olhar para a letra, não. É o próprio prefixo em si, tá? É o prefixo além que sempre vai exigir, beleza? O hífen. Então, tá aí, ó. A quem mar. Então, qualquer palavra que venha acompanhada do prefixo a quem vai ser seguida de hífen, com certeza. Ex-prefeito, ex-namorado, ex-mulher, pós-graduação, pós-operatório. Olha aí, depende da letra, gente. É o prefixo em si, ó. Pós-operatório, por exemplo. Agora, você está vendo aqui uma particularidadezinha básica, né? Ó, cuidado que essas formas são tônicas. Perceba que pós, pré e pró são todos acentuados. Então, nem toda palavra que vai apresentar esses prefixos vai ter esse. Por exemplo, que é o prefixo átono, ó, pós-por. Ó, isso aqui é um prefixo, gente. Eu não estou usando hífen, tá? Você tá vendo? Então, cuidado. Tá bom? Cuidado, cuidado, cuidado. Alguns prefixos aí, ó, que fogem à regra. Por exemplo, o ré, que vai se aglutinar ao radical. Reescrever. Olha aí, ó. Tá vendo? Tem algumas exceçõezinhas perigosas. Vamos ficar atentos, tá? Recém. Qualquer outra palavra, recém-chegado, recém-nascido, tá? Recém-operado. Não interessa. É recém-hífen. É sem-hífen. É vice-hífen, tá? Agora também não vai confundir. Você vê que a palavra sem, o vocábulo sem, em geral, é uma preposição. Então, não vai confundir, por exemplo, sem dinheiro. Isso aqui não é o prefixo, o pseudo-prefixo, não. Isso aqui é a preposição mesmo, sem. Estou sem dinheiro. Então, não tem por que você usar hífen aí de jeito nenhum. Agora, a expressão sem terra é uma expressão substantivada. Você diz o movimento sem terra, o sem terra veio aqui, reivindicando o direito de posse. Então, aí já é a expressão substantivada em si que você vai considerar essa lógica, tá? Então, cuidado, gente. Muita calma nessa hora. Vamos ficar ligados aí para as coisas. Como eu disse, né? Alguns prefixozinhos merecem a nossa atenção. O có, por exemplo. O có é um prefixo que, independente de o radical começar com H ou não, ele vai se aglutinar ao segundo elemento. Então, você, na verdade, vai entender que algumas palavras já eram mesmo consagradas, escritas assim. Ninguém nunca escreveu coordenar de outra forma. Coordenar. Sempre foi assim. Cooptar. Cooperar. Então, veja que os radicais que eu vou sublinhar agora em azul, ó, ordenar, optar e operar, estão aqui agregados ao có. Nós nunca escrevemos essas palavras de modo diferente, né, gente? Então, o acordo ortográfico entendeu como formas tradicionalmente consagradas e resolveu não mexer. Então, isso que você está vendo aqui, ó, não é nenhuma novidade. Agora, houve aí uma pequena... Não sei nem dizer o que é que foi isso para vocês, mas houve uma pequena dissidência, tá? Em relação ao texto da lei e em relação ao que está no mecanismo oficial da língua, que é o VOLPE. O VOLPE, gente, se você colocar aqui a escrita co-herdeiro, ó, coabitação, por exemplo, o VOLPE ele não aceita. Ele vai dar como vocábulo inexistente. Já essa escrita você encontra no texto da lei. Olha que estranho. Ou seja, a lei do acordo ortográfico traz essa escrita e o mecanismo oficial da língua, que teoricamente deveria seguir essa lei, né? Não segue. Então, o que a gente deduz? Eu posso escrever co-herdeiro assim, coabitação assim, ou posso juntar todo mundo e, no caso, tirar o H do radical, como está aqui, ó. Em co-herdeiro,
tá? E aqui eu vou escrever e coabitação, tá aqui, ó. Tá vendo? Então, essa escrita aqui você vai encontrar onde, ó? Essa escrita você vai ver no VOLP, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Essa que eu dei aqui, você vai encontrar no texto da lei, que inclusive ao final desses slides, eu coloquei lá para você, tá? Direto do Senado Federal. Texto da lei, olha aí. Então, eu achei, assim, simplesmente esquisitíssimo. E óbvio que eu fiz uma pergunta, né? Porque lá tem uma abazinha no site da ABL chamada ABL Responde. E aí eu fiz uma pergunta há anos, acho que ainda no ano de 2009, 2010, eu vi, gente, essa curiosidade, isso me chamou a atenção demais. Eu perguntei, gente, o que há aqui no texto da lei? Está escrito assim, prefixo "co", com prefixo, com radicais começados com H, vocês colocaram na lei, né? Hífen, e eu vou não aceita. Pode ser alguma falha na atualização do aplicativo, mas enfim, gente, de 2009 para cá nunca resolveram. Ainda hoje está assim. Esses dois prefixos aqui também em caráter especial, tá? Eles, pré-átono e reátono, vão se aglutinar ao radical, mesmo que o radical comece com a mesma letra. Então, tome cuidado com isso aqui, ó. Pré-elaborar, tá? Pré-existente. Olha aí, ó. Não são palavras que tenham hífen, tá? Porque às vezes vem uma dúvida danada na cabeça da gente, né? Gente, olha, você só continua com dúvida se você quiser. Tenho certeza que vocês têm acesso à internet, a bons dicionários. Então, consultem dicionários de 2010 para cá. São os mais atualizados, tá, gente? Mas quanto mais atualizado, melhor. Consulte o VOLP também, que apesar dos pesares, ainda é o mecanismo oficial da língua portuguesa. Vou até colocar aqui para você, ó, vocabulário. Tem um aplicativozinho que você baixa aí no seu smartphone, gratuitamente, não precisa de acesso à internet para, né, acessar o VOLP. Se você tiver sem internet, ele abre do mesmo jeito. Vocabulário ortográfico da língua portuguesa. VOLP. Olha aí. Pronto. Vamos mais. Não se usa o hífen na formação de palavras com não e quase. Uma dúvida danada, né? A gente tem, isso foi um não respeito. Então, você não escreve isso com hífen, tá? O jeito tá aqui, ó. Não respeito, não agressão, não crime, quase delito, quase um susto, quase prejuízo. Não tem hífen, tá? Bom, mal, que é um pseudo-prefixo, que a gente sabe que mal pode ser substantivo, mal pode ser conjunção, pode ser advérbio, e também, quando vai ajudar a compor uma palavra derivada, vai atuar aí como pseudo-prefixo. Então, a gente vai usar, gente, com pseudo-prefixo mal, o hífen, levando em conta aquela mesma lógica. Se o radical começar com vogal, então, mal entendido, tá? Mal amado. Se o radical começar com a letra que finaliza o mal, que é L, então mal limpo, mal lavado, tudo tem hífen. Se o radical começar com H, mal-humorado, tá vendo? E, evidentemente, né, essas são as situações em que a gente vai utilizar aí hífen com a palavra mal. Aí muita gente pergunta, tia Flávia, e se o mal fosse nome de doença? Tipo mal de Alzheimer, mal de Parkinson. Se existir entre esse mal, esse nome de doença, né? E o nome da doença, um elemento de ligação, mal de Parkinson, olha o D, ó. Mal de Alzheimer, tá vendo? Mal de Hansen. Se existir um elemento de ligação, você não usa. Agora, se for direto, como mal francês, aí você usa. Então, a regra é essa, tá? Olha aí, ó. Mal francês, por quê? Entre o radical mal e a palavra francês, não vai haver aqui, ó, um elemento de ligação. Havendo mal de 7 dias, mal de Lázaro, você não usa o hífen. Mal significando doença, tá? E um caso raríssimo no meio, né, desse hífen na primeira parte, que é um caso de sufixação. São sufixos, né, tupi, que aparecem depois do radical, e se forem esses, ó, açu, guaçu e mirim, você usa hífen, tá? Mas tem algumas palavrinhas aí, ó, que não tem, né? Tipo cupuaçu. A gente sabe que cupuaçu não tem hífen, né? Então, na dúvida, consulte, tá? Porque muitas vezes o texto da lei não abrange, tem algumas
algumas alíneas, né, que eles falam etc. Mas, gente, como é que a gente vai saber o que é esse etc, né? Então, é consultar mesmo os mecanismos oficiais, que eu já falei para vocês, vocabulário ortográfico da língua portuguesa, tá? O próprio site da ABL. Olha aí, ó, você encontra a lei na íntegra aqui, inclusive com as modificações, né? A princípio, era para o acordo ortográfico passar a valer no ano de 2013, tá? Houve uma modificação na lei, no final de 2012 eles prorrogaram até o final de 2015 a coexistência do acordo ortográfico de 1971 com o de 1990, que era o novo, que é o que está vigorando agora, soberano, tá bom? Então, você encontra tudo lá, gente, sobre maiúscula, sobre minúscula, sobre prefixo, tá? Sobre acentuação gráfica, você encontra tudo aqui nesse texto da lei. Vamos resolver algumas questõezinhas aí, trabalhando essas alterações com relação ao uso do hífen, corações. Olha só, ultrassom. A gente já trabalhou em outro momento aqui da nossa aula, tá? O hífen em palavras compostas, né? Trabalhamos agora as derivadas. O que vai acontecer com o ultrassom? Eu estou vendo que ultra é prefixo, porque eu não formo frase com ultra, né? Então, é um caso de derivação. Eu estou vendo que ultra terminou com vogal e o radical começou com S. Nesse caso, eu junto, né? Mas tem um detalhe. Se eu escrever junto, vai ficar ultrasom. Então, eu tenho que dobrar o S, né? Isso vale para prefixos, ó, terminados em vogal e radicais começados com S de sacola ou R de rato. Olha aí escrito, ó, ultrassom. Pré-estabelecer. Olha aí escrito, ó. Esse pré, gente, ele é átono, então tome muito cuidado. O pré-átono, ele vai se aglutinar ao segundo elemento. O que vai exigir o hífen é o pré-tônico. O mesmo que você vendo agora de pré-vestibular. Ou pré-história. Vamos escrever com inicial maiúscula, né? Iniciais, aliás, maiúsculas, porque é um período histórico definido. Aí, pré-história. Tá bom? Antidade. Anti é prefixo, porque eu não consigo formar palavra só com anti, mas idade é radical. Então, eu estou vendo que o prefixo, ele terminou com a mesma letra que vai iniciar o radical. Óbvio, os iguais se repelem, então uso o hífen. Antidade. Semirreta. Caso semelhante à letra A, eu dobro o R. Semirreta. Olha aí. Antessala. Caso semelhante a ultrassom, dobro o S. Para que eu não leia antesala. É difícil de falar, né? Circunvizinho. Aqueles prefixozinhos especiais, hein, nenéns? Circun e pan. Circo e pan, quando aparecerem, vão exigir hífen sempre que radicais comecem com vogal, com as letras que finalizam esses prefixos, que no caso, M de mola ou N de nada, tá? Ou com qualquer vogal que comece o radical e com H. Então, circunvizinho. Bom, vizinho começa com V. Não é H, não é vogal, não é M, não é N. Então, pronto, junta. Agora, isso aqui vira N, né, gente? Lembra da prerrogativa da escrita do M, tá? Antes de P e B. Por isso, ele tem essa pequena alteraçãozinha aí na escrita, tá? Passa de M a N. Circum. Micro-ondas. Micro é prefixo, que inclusive termina com a mesma vogal que inicia o radical. Hífen na cabeça. Subraça. Se eu escrever tudo junto, vai ficar subraça. Entendeu? Prefixo sub, ad, sob, ab, vão exigir hífen, quando o radical em geral começar com H, tá? Com a mesma letra que os finaliza, ou com R, para não ficar isso aqui, ó, subraça. Então, é sub, hífen, raça. Desse jeito aí. Pré-vestibular. Acabei de mostrar para você que o pré-tônico sempre vai se aglutinar ao segundo elemento, independente de letra que vai iniciá-lo, né? Então, pré sempre exige hífen. Coordenar com prefixo especial, e mesmo que o radical comece com a letra O, que é a letra que o finaliza, vamos aglutinar todo mundo numa só emoção, tá? Então, coordenar. Olha aí que bacana. Treino, meus amores, treino, só treino. Cuidado que muita gente anda escrevendo aí bem-estar de maneira inadequada, hein? Bem-estar tem hífen, tá, gente? Assim como também tem hífen a expressão bem-vindo. Pelo amor de Deus, vamos estudar esses prefixos e pseudoprefixos aí, tá? Essa é a escrita formal das palavras derivadas bem-estar e bem-vindo, tá, amores? Muita calma nessa hora, tá bom?
Vamos mais. Os CEFs enriquecem a vida. Autorretratos, olha só a escrita, gente, de autorretratos, ó, já adequada, né? As diretrizes ortográficas vigentes. Os autorretratos por smartphones ensinam que a mesmice não existe e oferecem uma jornada de autoconhecimento. Olha a palavra autoconhecimento, ó, também seguindo aí o uso do hífen, né? Não há gesto intelectualmente mais correto que criticar os selfies, como são conhecidos os autorretratos via smartphones que se popularizaram com a disseminação de celulares com recursos avançados de captação de imagem. Hipsters e acadêmicos se ocupam em associar as fotos em que modelo e fotógrafo se confundem com o fenômeno de narcisismo da era das celebridades. Os selfies são a abreviatura em inglês que surgiu do diminutivo de self-portrait. São autorretratinhos, por extensão. Poderiam ser vertidos para o neologismo em português, altinhos, ou melhor, mesminhos. Os selfies seriam uma chaga contemporânea, o sintoma da decadência dos valores da humildade e da decência. Ixi, Maria. Danos. No texto, ao analisar os selfies, o autor segue as normas aprovadas pelo novo Acordo Ortográfico de 1990, né, bebês? Eliminando o hífen após o prefixo auto, como em autorretrato, e autoconhecimento. Há uma situação, no entanto, em que o hífen deve ser mantido de acordo com as novas regras gráficas. Em qual das alternativas isso ocorre? Então, gente, a pergunta é muito simples. Tem palavras aí que não eram para ter hífen e tem. E apenas uma, que é a nossa alternativa, que deve ter realmente hífen. E você que não é bobo nem nada, já percebeu que na letra C, a gente tem a palavra alto, que termina com vogal, e o radical começa com H. Então, a gente sabe que, regra geral, o radical começou com H, independente de prefixo, de seja qual prefixo for que esteja na frente desse radical, hífen. Você viu as exceções. Então, a resposta é a letra C. Olha a escrita formal de autocontrole, ó, sem hífen, veja aí, ó, tudo junto. Autossuficiente, tudo junto e dobra o S. Autodestruição, tudo junto. Ó, eu botei aqui de correto. Letra D. Autodestruição, tudo junto. Semi-reta, dobra o R, junta tudo, ó. Semi-reta. Então, meus amores, vejam aí que é tranquilo. É questão mesmo de treino, de você verificar, principalmente, querido estudante da terceira série, quais são as palavras que você costumeiramente usa no seu texto dissertativo, tá? Hoje nós vimos Acordo Ortográfico 1990, regras ortográficas com relação ao uso do hífen, meus amores. Até a próxima. Bom fim de. Tchau, tchau.